A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, na minha vida, nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém, queridos? Desculpe pelos segundinhos de falha minha, né? Não falha nossa, falha minha. E como se diz, botando uma almofada para poder ficar tudo mais pertinho. Ser baixinho não é muito fácil. A almofada atrás para conseguir ficar reto. Mas glória a Deus. Então, amados, vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós te pedimos, Senhor, em primeiro lugar, perdão por toda palavra, pensamento, atitude. Te pedimos perdão por todos os pecados, Senhor, cometidos, em nome de Jesus. Apaga todos os nossos pecados, Senhor. Lava-nos com o teu sangue e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, nós te convidamos, Jesus, seja bem-vindo na nossa casa, seja bem-vindo, Senhor, toma teu lugar de honra, Senhor, nas nossas casas, na nossa vida, na nossa família, Senhor, no nosso coração, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e bendizemos ao teu santo nome, Senhor. Nós declaramos que tu és o Senhor sobre todos o universo. Tu és o Senhor absoluto das nossas vidas, Senhor. Horibastima larastori ederemas. Rastori barlastima nasti orobian. Oh, Senhor, bendito seja exaltado, Senhor, acima de todo nome, Senhor. Em nome de Jesus, nós convidamos, toma teu lugar de honra, Senhor. Fala conosco nesta noite, Senhor. Fala ao nosso espírito, a nossa alma, Senhor. Traz palavras de ânimo, Senhor. Traz palavras de vida, Senhor. Ah, Senhor, acampa teus arcanjos e anjos. Sitia as nossas casas, nossos bairros, nossas cidades, nosso estado, a nação brasileira. Faz uma varredura no Brasil, Senhor, com o exército do Deus vivo, Senhor. Manda anjos, Senhor, da hierarquia de Miguel, Senhor. Faz uma varredura na América do Sul, na América Central, na América do Norte, no Ártico, na Antártica, na Oceania, na Austrália, na África, na Ásia Maior, na Ásia Menor, Senhor, na Europa, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, onde tiver um cristão, Senhor, uma pessoa neste momento clamando por Ti, Senhor, manda Teu socorro, Senhor, manda Teu socorro, Senhor, nos hospitais, Senhor, nas casas, Senhor, agindo eu, quem impedirá? Oh, Senhor, Tu jamais será impedido, Senhor, todo aquele que clamar, Senhor, por Ti, o Teu socorro é presente, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nós também, Senhor, te pedimos, visita aqueles que estão nos hospitais, Senhor. Cobre com o teu sangue todos aqueles, Senhor, que estão internados em UTIs, aqueles que trabalham dentro dos hospitais, Senhor. Coloca uma cobertura sobrenatural, Senhor, para que mal algum chegue até essas pessoas que estão cuidando, Senhor, zelando da saúde, dando conforto para aqueles que estão acometidos com essa praga, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, e nós te louvamos. Em nome de Jesus. Orasti barlastorimas, recantorohosti balarabasti andaremas. Oh, Senhor, em nome de Jesus, sopra o sopro de vida do Teu Santo Espírito, Senhor, nas narinas do Teu povo, Senhor. Vivifica a Tua noiva, Senhor. Vivifica-nos, Pai, em nome de Jesus. Visita cada irmão que está assistindo agora via internet e aqueles que ainda vão assistir, Senhor. Ah, Senhor, que a Tua presença, a presença do Teu Santo Espírito, Senhor, vem como um poder de graça, Senhor, com a Tua derrama, Senhor, do Teu óleo fresco, Senhor. Oh, Senhor, abatiza com o Teu Santo Espírito, Senhor, derrama de uma unção sobrenatural, Senhor, para realizar sinais, prodígios e maravilhas em Teu nome, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amados? Que Jesus ricamente nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus nos dirija, que o Senhor coloque palavras no nosso coração, na nossa boca, para que não fale o homem, mas que o Teu Espírito Santo
fale através de nós, que somos vasos de barros na mão do oleiro verdadeiro. Amém, queridos? Glória a Deus. Todo mundo passou bem essa semana. Nós esperamos que todos tenham passado bem, todos estejam com saúde, né? E que a graça do Senhor seja abundante, amados. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, diz o Senhor. E nós nele vencemos também, porque nós não passamos sozinhos. Porque o Senhor está conosco. O Senhor dá ordens aos seus anjos ao nosso respeito, para que vão à nossa frente, tirando do nosso caminho toda pedra de tropeço, toda armadilha, todo engano, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, então, queridos. Queria pedir que o Senhor designe bênçãos sobrenaturais na vida de cada irmão, de todos que pediram via internet, aqueles que pediram pelos e-mail, pelo WhatsApp, em nome de Jesus. Então, queridos, queria que vocês abrissem a palavra do Senhor lá no livro de Eclesiastes 3. Amém? Está escrito assim: para tudo há tempo para tudo. Na minha Bíblia tem um título. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E é interessante, né? Só que antes de qualquer plantação, nós temos que fazer o quê? Virar a terra, limpar a terra, tirar as pedras, tirar os pedregulhos, tirar as ervas daninhas, vamos dizer assim, né? E colocar os nutrientes adequados nessa terra, para que no tempo de semear, no tempo de plantar, venha o tempo de colher, queridos. Então sempre há um trabalho para tudo, amados. Então, tempo de nascer e tempo de morrer. Todo mundo, quando está esperando o nascimento de uma criança, todos os avós, os pais, os tios, os irmãos, toda a família se prepara para receber esse bebê que está vindo ao mundo, novo componente de uma família, que é bênção, né? Então, os filhos são herança do Senhor. Ter filhos é uma bênção. Então, queridos, o que se faz? A gente compra roupinha, fraldas, mamadeiras, tudo. Coloca uma cama adequada, limpamos a casa, fizemos tudo para receber o novo componente familiar. Eu estou para aumentar minha família, né? Tenho uma netinha que está para nascer. E a gente realmente faz uma mudança radical nas coisas, porque é bom. Então, há tempo certo para tudo. Tempo de nascer, tempo de morrer e tempo de plantar. E tempo de arrancar o que se plantou. É interessante aqui, amados, porque é tempo de arrancar o que se plantou. Mas não é antes de arrancar o que se plantou, não seria colher? Mas muitas vezes, amados, nós fizemos plantações de sementes ruins. Então, quando cresceu aquela plantação, nós vimos que o fruto daquela plantação era ruim. Então, nós temos que fazer o quê? Precisamos arrancar o que plantamos. Seguindo adiante. Tempo de matar e tempo de curar. Puxa. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora.
tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Agora, amados, para viver em paz é preciso que nós tenhamos arrancado todas as plantações inadequadas. Foi necessário derrubar tudo que foi construído inadequadamente. Houve tempo para chorar tudo que foi feito de errado, né? Então é muito interessante e o tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, essa palavra é muito interessante quando a gente se depara com a nossa vida. Se nós formos analisar, se eu for analisar a minha vida, né, eu estou para receber uma netinha. Então a gente faz planos, né? Compramos roupinhas bonitinhas, berços, caminhas, tudo. Pintamos a casa, arrumamos, limpamos, né? Fizemos planos. Não é verdade? Agora, o dia de amanhã, para nós colhermos bons frutos, coisas boas, esta criança tem que vir num tempo, num local plano, sem entulhos, com uma família atenta para conduzir, para educar, para cuidar, para zelar e para formar um ser humano, de preferência segundo os ensinamentos do Senhor, segundo a sua palavra, que é a melhor forma do mundo, amados. Não existe livros de psicologias melhor do que os ensinamentos de Jesus Cristo. Livro de Mateus, amados, é uma grande inspiração. Livro de Provérbios é uma grande inspiração para arrancar, limpar, né? Se consertar, né? E plantar. Então, queridos, voltando aqui. E aqui fala que para tudo há uma ocasião certa. Então, quando uma pessoa vai casar, não é tempo de preparar, de preparar o ambiente como se essa pessoa não fosse casar, fosse nascer. Então, tudo é no tempo certo, queridos. Tempo de casar é tempo de providenciar uma casa, enxovais, fazer planos, né? Tudo. Mas são planejamentos diferentes. E hoje, queridos, o que eu estou falando isso? Hoje eu fui num velório de uma pessoa que era muito querida ao meu coração. Essa senhora, a dona Leoci, eu conheci ela aproximadamente 37, 38 anos atrás. Ela estava com a idade de 87 anos, né? E a vida dela, o seu esposo, aonde eles moravam na esquina, eles tinham uma padaria, né? É um pouco mais. Eu fiz a conta hoje. Não, menos. Então, eu fiz a conta hoje, a mais, porque o Fabrício tinha 9 meses quando a gente foi morar lá, e ele teve sarampo. Então, eu já morava lá, eu já conhecia eles. Então, entre 37 anos e poucos. Isso é bastante tempo, porque tem quem não dure tudo isso na vida, né? Então, quis Deus que essa senhora, que essa família fizesse parte da nossa história, fez parte da minha história, fez parte da história dos meus filhos, né? E o muito interessante que a gente só se cumprimentava quando ia na padaria, comprava pão, leite, etc., né? Não se conversava muito. Isso passou muitos anos, até um dia, eu acho que foi num sábado pela manhã, que nós ficamos conversando. E começamos a conversar, ela começou a me contar da história dela, aí eu falei um pouco da minha história, e foi incrivelmente impressionante, porque a partir daquele dia, nós passamos a ter uma amizade mais... ela dizia que eu era como uma filha do coração. Os meus filhos eram como os netos dela. E isso é muito interessante, né? Porque eu não tinha mãe,
não tinha pai, não tinha família, os meus filhos não tinham avós, não tinha parente, né? Então eu sempre dizia para os meus filhos, para Michele, o Fabrício e para o Max, nós não temos família, nós somos uma família, então nós temos que ser unidos, né? O tempo inteiro eu falava isso. Mas como faz falta, amados? Às vezes, as pessoas, a gente ouve reclamando das suas famílias, reclamando do pai, reclamando da mãe. Ah, o meu pai é isso, meu pai é um grosso, minha mãe é uma não sei o quê, minha mãe não me entende, o meu pai só me cobra, minha mãe só me cobra. Mas, amados, a Bíblia fala que Deus vai cobrar, que nós vamos dar conta a Deus da educação, daquilo que nós demos para os nossos filhos, porque os filhos são herança do Senhor. Então não é pouca coisa, queridos. E muitas vezes, amados, se os filhos, se os mais novos ouvissem a história dos seus familiares, a história do seu avô, a história da sua avó, e aprender com as experiências, com as suas histórias, muitas coisas, muitas famílias viveriam melhor. Muitas pessoas não repetiriam histórias vamos dizer, histórias ruins, não se repetiriam, porque se ouviria. Porque a experiência, amado, ninguém nasce com experiência. A experiência você adquire com anos de vida. Acho que é um provérbio que diz que o sábio, quando ele é, como se diz, disciplinado, é chamada a atenção dele, ele se torna mais sábio. E o tolo, mais tolo fica, né? Porque o tolo sempre acha que tem razão, mas é tolo. A sua vida mostra uma sequência de tolices, mas para cada tolice tem uma desculpa, tem uma justificativa muito forte, né? E voltando para a história dessa senhora, ela tinha um pai, uma mãe, morava na cidade de Bagé, e aos 10 anos de idade, se eu não me engano, a mãe dela tinha ficado 10 anos numa cama com tuberculose. Na época que não era Covid, era tuberculose, o mal na saúde pública do país. E nenhum dos filhos, né, ninguém teve tuberculose. Mas o pai cuidava dos filhos, trabalhava e cuidava dos filhos. E aí passou um tempo, a mãe morreu e ela ficou sem mãe. Aí passou mais um tempo, o pai teve um mal súbito e morreu também. Aí ela e os irmãos, né, 2 irmãs e mais um irmão, foram para a casa da avó. E a avó era uma senhorinha. E passou mais um tempo e a senhorinha morreu também. E aí eles ficaram em mãos de tutores, que é claro, tiraram tudo que eles tinham, né, de herança, e eles ficaram sem nada. E aí, muitos jovens, 14, 13, 12 anos, eles vieram embora para a Grande Porto Alegre, e ela muito pequena, não lembro se ela tinha 11 ou 12 anos, uma coisa assim, ela foi trabalhar numa fábrica de taxinhas, que era o serviço que davam para as crianças, para os adolescentes, né? Que era encher as caixinhas com um número X de taxinhas. No tempo que o sapateiro comprava as taxinhas para consertar os sapatos, né? Hoje isso eu acho que nem existe mais, né? Existem sapateiros, mas não sei se prega as coisas com taxinhas. E ali foi, então elas foram crescendo. Então o que eles sofreram? De não ter conseguido terminar. Teve o primário, na época se chamava primário, não conseguiu fazer um segundo grau, uma faculdade, menos ainda, né? E ela se casou, aí teve filhos, bem jovem, e o sonho dela era aquela família. Então, ela criou aquela família. Aí ela dizia que a filha dela, filha mais velha, se eu não me engano, ela tem uma única filha, que ia estudar. Ela ia fazer de tudo para que a filha dela estudasse.
ia ser professora. Imagina que legal. E como ela dizia, eu andava de chinelo de dedo, Sanderlina, vendia pão de casa em casa, de porta em porta, mas eu botei a minha filha para estudar, para ser professora numa escola particular, que era a única que tinha aqui na cidade, né? E que estudava os filhos e as filhas dos ricos, né? Mas ela conseguiu. Depois e assim foi. Então a família gerava em torno a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa e a tola com as suas próprias mãos derruba. E ela para mim foi um exemplo de mulher sábia, porque ela era firme. Às vezes o marido dizia: não, mas não vai dar. Dá sim, vamos conseguir, nós vamos trabalhar, tu trabalha, eu trabalho, e assim foi. Então eles tiveram uma padaria. Há 30 e poucos anos atrás, quando eu a conheci, eles tinham uma vida muito boa, né? Moravam bem, os filhos todos, uns casados, outros já tinham netos. Então é muito bonito ver a história de vida de uma pessoa, como uma mulher sábia faz a diferença numa família e cria uma família estruturada. E homens também, mas nesse caso eu estou falando das mulheres, né? Porque a mulher sabe, amados, ela vê que está faltando isso, faltando aquilo, ela vai lá e providencia. Ah, hoje não tem carne? Ah, mas nós vamos comer, vamos fazer um picadinho. Se não tem 1 quilo de carne, vamos usar 300 gramas. Vamos dividir que vai dar para a semana. Vamos fazer, como é que se diz, um picadinho de legumes com carne moída. E providencia, né? Então é muito bonito ver o testemunho dessa senhora de vida, de luta, né? Hoje ela tem a filha já é viúva, filha dela, tem as netas casadas, tem bisnetos, né? Então é uma bênção isso. E ela faleceu. Aí fiquei muito triste, né? Porque há pouco tempo conversei com ela, e ainda disse para ela assim: olha, Léo, o Max, o meu filho mais moço, voltou para o Rio Grande do Sul. Quando eu for a Rio Grande, eu disse: vamos junto. Ela: vamos, e ia mesmo, né? Uma pessoa assim bem saudável, bem, com a sua mente bem centrada. Aí eu fiquei pensando: puxa vida, como é sério isso, né? E eu fiquei pensando nesta palavra, que inclusive foi uma palavra que foi falada no dia de hoje, onde há tempo para todas as coisas. Então, queridos, o que eu posso dizer? O seguinte: se você tem um vovô em casa, uma vovó em casa, estamos em quarentena, ouve o vovô, conversa com o vovô, com a vovó, pede para ele contar a história, como é que era quando ele era pequeno, como é que era o seu pai, a sua mãe, como que ele brincava, o que ele sonhava, né? Ouça as histórias da família. Muitas vezes, amados, quando a gente ouve a história das famílias, se tu ouvir muitas coisas, você vai se identificar. E muitas coisas também vão ser reveladas. Às vezes aconteceram erros lá no passado que a nossa geração, a tua geração, está colhendo as consequências, mas não sabia. Não sabe porque nunca conversou com o vovô, com a vovó, né? Nunca ouviu as histórias, porque hoje em dia está todo mundo na rede social, está todo mundo interligado, preocupados com o que os, como se diz, os influencers digital estão falando. E o que aqueles que influenciaram, aqueles que foram como se diz, as raízes, os troncos da tua família? Tem gente que nem sabe qual é a herança, de que origem é a sua família, não sabe se é de origem alemã, se é índia, se é negra, não sabe nada. Então é importante, amados. A Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, pode também conhecer a história da sua família, né? Honrar, a palavra do Senhor diz que honra teu pai e tua mãe para que te vá bem na vida. Não perca tempo em ficar criticando, apontando os defeitos do teu pai, da tua mãe, da tua família, que não vai mudar nada, pelo contrário. A Bíblia diz que isso é maldição. Então, aquilo que você não gosta, você pensa: Senhor,
Como que eu poderei fazer diferente? O dia que eu for pai, que eu for mãe, como é que eu vou fazer? E vai aprendendo. Então, porque a gente não sabe o dia de amanhã, amados. Todo mundo aí sabe a sua história, já conversou com seu pai, já se consertou com a sua família, já pediu perdão, já liberou perdão, né? Tem gente que diz, não, mas eu nunca vou perdoar. Perdoa sim. Perdão é o melhor remédio. Perdão é o melhor bálsamo. Muitas pessoas não vão bem na vida porque estão trancadas em raivas, em mágoas, em falta de perdão. Porque como que eu não vou perdoar o meu irmão, a minha mãe, meu pai, meus familiares, né? Como que eu não vou perdoar? Se Deus me perdoou. Como? Como que eu posso receber as bênçãos de Deus, mas não posso liberar perdão para alguém da minha família? Ah, mas tu não sabe o que eles fizeram comigo. Ah, eu não sei, mas Ele sabe. E mesmo assim, nós temos, é mandamento perdoar. Porque quando eu perdoo, o Senhor tem compromisso comigo. Ele cura o meu coração, a minha alma, o meu espírito de toda dor, de toda maldade. E aquela maldade, aquele espírito de maldade que eu estava ligado com aquela pessoa que fez a maldade em mim. E sem liberar perdão, ciclicamente, de tempos em tempos, acontece e se repete a mesma coisa. Novamente acontece alguma coisa nesse sentido. E então é muito interessante, amados. Quando tem muita história que se repete na sua vida, presta atenção que tem alguma área aí de maldição, de pecados repetidos, de coisas que se repetem na família, na sua vida. Pede para o Espírito Santo te mostrar. Senhor, me mostra o que há. Porque não adianta, amados. Não adianta. Quando existe desonra dos filhos aos pais, há consequências. Eu sou testemunha viva disso. Há consequências. E por quê? Porque Deus não vai contra a palavra dele. A palavra dele, nasce o sol, amanhece, anoitece, chove, passa o inverno, outono, primavera, verão. As palavras do Senhor sempre se cumprem. O que nós temos que fazer, o quê? Aproveite que tem tempo agora, mas leia a Bíblia, sonde a sua família, seus pais, converse, dê mais atenção, né? Sejam mais amáveis, porque olha como é triste tu comprar umas flores, uma bela de uma coroa de flores e mandar no velório de alguém. Horrível! Porque a pessoa não recebe. Quando isso ia fazer diferença na vida dessa pessoa, você não deu. Quando ela estava viva. Depois que morreu, de nada serve isso. Né? De nada serve isso. Eu nunca esqueço que uma vez eu vi uma senhora que faleceu de câncer, bem jovem. Eu um dia conheci aquela pessoa, assim, por acaso, e tinha uma amargura tão grande, uma coisa tão horrível. Aí ela morreu. E me chamou a atenção que ela tinha tanta flor no dia que ela morreu, que eu fiquei pensando, nossa, se ela tivesse recebido essas flores na vida, eu acho que ela não teria morrido. Ela seria mais feliz. Porque ela é muito jovem, né? Isso, teoria minha, né? Então, queridos, a gente precisa cuidar dessas coisas. A gente precisa, amados, precisamos. Temos que dar bom exemplo. Ah, mas não espere, não fique esperando. Ah, mas a minha mãe e meu pai é muito rabugento. Não interessa se ele é rabugento, deixou de ser. Tu não sabe como é que foi a vida dele como filho. Porque a cada geração as relações têm sido mais democráticas, têm sido mais flexíveis, têm sido mais, como é que se diz, mais amigáveis. E eu sempre digo, abre ali para Helena. Eu sempre digo uma coisa, amados. Filhos é filhos, pai é pai, mãe é mãe. Podemos ser amigos dos filhos? Sim, mas nunca esquecendo
que antes de tudo temos que ser pai e mãe. Pai e mãe têm obrigação de ensinar, de advertir, de chamar atenção. Temos sim, porque Deus vai nos cobrar, porque os filhos são herança do Senhor. Amém, amados? Então, não se esqueça, vamos continuar aqui, ó. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. É muito interessante que entre 1993 a 2001, praticamente todas as manhãs eu tomava chimarrão com essa senhora e ia caminhar com ela. Como ela tinha alguns problemas cardíacos, então ela não podia caminhar, subir lombas. Então a gente levava acho que umas 2 horas para fazer um trajeto de 30 minutos. Aí eram uns 2, 3 passos, aí parávamos e conversávamos, contava mais uma história. E assim nós seguíamos, né? Mas é muito interessante que me chamou a atenção que mesmo aquela caminhada tão, como se diz, tão num passo tão tranquilo, ela surtia muitos efeitos, né? Eu ouvia os seus desabafos, ouvia as suas angústias, os seus sonhos, né? As suas histórias que elas repetiam. E as pessoas de idade, elas têm o hábito de repetir a história. Que bom! Que bom que você tem história na sua família, que seu pai, sua mãe, seus avós podem contar para repetir. Coisa horrível, amados, é não ter família. Coisa horrível é não saber a sua história. Qual é a história do seu sobrenome, dos teus anos? A gente não sabe. É horrível tu não saber, porque existe uma. Há uma história. Às vezes a história é para a gente ficar feliz, se orgulhar, mas às vezes a história é de que não tem orgulho nenhum, que a gente até pode ter vergonha, né? E se tem coisa que a gente pode fazer a diferença. Não é verdade, amados? Continuando então. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi. E o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade. No lugar da retidão, ainda mais impiedade. Fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo que acontece. Também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Por isso, concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Nada, ninguém. Então, queridos, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, há 27 anos atrás,
Algumas vezes eu liguei uma vez para Léo e disse assim: Léo, tu podia fazer um favor para mim? De vez em quando, assim, de noite, vá lá em casa, vê se tá todo mundo em casa, se tá tudo direitinho. Eu pedi para ela fazer isso de vez em quando, um dia. A partir daquele dia, ela passou aí todas as noites. Aí ela ia lá em casa e depois ela dizia para mim, ela me chamava de Sandra Ali. Sandra Ali, teus filhos estão tudo em casa, tudo de banho tomado, tudo direitinho, comendo. Aí ela assistia as notícias, depois ficava, na época, a gente não era cristão ainda, né? Aí ela ia assistir a novela, dormia, tirava um cochilo, depois as crianças, eram crianças, né? Levava até na esquina, e assim foi, amados. Então, ela foi uma avó para os seus netos e foi uma avó para outros filhos, outros netos que não eram netos de sangue, mas por ela ter sido uma pessoa que foi órfã, ela sabia da necessidade que havia, a necessidade dos meus filhos e de outros filhos, que, inclusive até acho que a Verônica, né, Ayrton, ficou algumas vezes com eles, enquanto o Ayrton estava trabalhando, ou a Tânia estava na faculdade. Então, amados, como é importante isso, tu poder ter sido um avô, uma avó, um tio, uma tia, para aqueles que não são nada da tua família. E naqueles momentos fez muita diferença para eles, né? Então, como eu não tinha família, eles foram o seu Abel foi o avô, a dona Leuci foi a avó, né? Por muito tempo. Quando meu filho Max se formou, ela foi na formatura. No casamento não deu, porque ela, se eu não me engano, naquela época ela estava hospitalizada. Quando a Michelle se formou, também, né? Então, assim, foi muito interessante. E tem sido assim, quando a minha netinha, a filha do Max, estava aqui num aninho, nós buscamos ela para ela estar junto. E ela sempre ficou muito feliz. Por quê? Isso é uma forma de honrar aqueles que um dia fizeram uma gentileza num momento muito importante da minha vida, das nossas vidas, e a gente também pode fazer isso para os outros, amados. Um outro conselho também que eu gostaria de dizer é o seguinte, ó. As pessoas, quando elas estão lá por uns 80, 70 e poucos, né, às vezes fica difícil de ter um relacionamento com a família, porque os filhos dizem, pai, mãe, tem que fazer isso. Eles olham para o filho e não fazem. E às vezes é uma coisa necessária, tem que tomar um remédio, às vezes tem que tomar um banho, às vezes tem que sair para caminhar, tomar água, porque as pessoas de idade têm uma dificuldade muito grande para tomar água, e a gente tem que dar água para tomar, né? Nunca pergunte para o seu pai e para sua mãe, tá com sede? Ele nunca vai dizer que tá com sede. Você pega lá o copo e diz assim, toma um pouquinho. Toma, e vai dando já dá. E toma um pouquinho, e assim tu vai fazendo com o teu pai, com a tua mãe, como ele fazia quando tu era pequenininho. Teu pai e tua mãe nunca deixou de dar comidinha na tua boca, não importa as vezes que você cuspia fora. Não importa as vezes que tu fazia cara feia. Ele nunca deixou de trocar a tua mãe deixou de trocar tuas fraldas. Não importa quantas vezes você fez cocô, fez xixi, porque era pequenininho. Então, quando os pais estão nessa idade, quem tem vovôs e pais ancião, tem que ter um cuidado. Eles são grandes, mas eles são como crianças. E às vezes, amados, é até bom você contratar alguém para fazer esse trabalho, para que você também não se desgaste e possa dar amor, carinho, atenção, ouvir 1000 vezes a mesma história, não tem problema. Não tem problema, porque isso também é honra, amados. Então, queridos, esta é uma palavra que hoje me tocou muito forte, agora no mês de abril, no final de abril, quase no finalzinho de abril, eu estava de férias ainda, eu fui visitá-la. E aí eu pude abraçar ela várias vezes, dizer que amava ela, lembrar ela das histórias, né? Isso é muito bom. É muito triste quando tu
tu deixou de fazer. Aí deu um piripaque lá, o vovô, a vovó, o pai, a mãe faleceu e você não disse que amava, você não pediu perdão das suas má educação, das malcriações, das coisas erradas que fez, né? Então, amados, é tempo ainda, sempre dá tempo. Enquanto há vida, há tempo. Depois que o fôlego de vida se expirou, não tem mais tempo, perdeu. Não adianta mandar coroas lindas e belíssimas, não tem mais o efeito. É só, como se diz, é só um cal no sepulcro. Então, amados, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que essa é a palavra que eu tinha para o dia de hoje, né? Eu agradeço a Deus por ter colocado a vida dessa senhora, da sua família, na minha família, né? Na vida dos meus filhos, e foi de muitos outros também. E sempre, eu estava pensando, sempre durante muito tempo eu ouvi as mesmas histórias. E sempre tive bons ouvidos para ouvir, nunca me incomodei com a história repetida. Sempre achei muito gracioso isso. Mas eu vou dizer uma coisa, amados. Às vezes, quem não teve um pai, uma mãe para estar ali contigo, para brigar por ti, para te ensinar, para te chamar atenção, são talvez as pessoas que mais honre, que mais dê valor a um pai, a uma mãe, aqueles que não tiveram. E às vezes aqueles que têm não honram da forma como deveria ser honrado. Então, queridos, eu gostaria de deixar essa palavra para vocês, né? E dizer de verdade, de todo o coração, agradecer a Deus pela oportunidade de ter tido essa pessoa nas nossas vidas e a honra, né, de ter tido e que de verdade, de todo o meu coração, nós sonhamos e num dia nos encontrar lá junto com o Senhor, com 33 anos, sem dor, né? Novas criaturas em Cristo, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, eu gostaria de orar por todos os pedidos de oração, né? E lembrar que o nosso tempo aqui na Terra é muito rápido. Nós não sabemos quantos anos vamos durar, mas Deus sabe, porque os nossos dias estão contados na mão do Senhor. Agora, o que vai ficar aqui vai ser: qual é a tua fama? O que foi que você fez? O que foi que você fez de diferente? Qual foi o diferencial que tu fez aqui neste planeta, nos momentos que tu tinha oportunidade de fazer, de ajudar, de alcançar, de acolher, né? E eu creio que Jesus fez isso com a gente. Nós não éramos órfãos, né? E o Senhor nos adotou, o Senhor nos deu um nome, o Senhor nos deu um futuro, o Senhor nos tirou das drogas, vamos dizer, do mundo, o Senhor nos livrou do mal, nos trouxe, nos colocou num lugar de honra, né? Cancelou todas as maldições, as maldades, perdoou todas as nossas maldades, todos os nossos pecados, queridos. Então, eu gostaria que você, nesses dias, né, prestasse atenção nos seus anciãos da sua casa, talvez seja dos seus vizinhos, talvez no teu prédio tenham pessoas de idade morando sozinha, que os seus filhos estejam longe, talvez vocês possam se oferecer para ir ao mercado, para ajudar em alguma coisa, até para caminhar junto, que nem eu fazia com a dona Leoci. Então, amados, que Jesus ricamente abençoe a todos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré seja superabundante nas suas vidas, que o derramar do Espírito Santo de Deus seja transbordante e que através da tua vida, tua família, o Senhor venha realizar sinais, prodígios e maravilhas no nome de Jesus, que você possa ter um caminho, que mesmo que você venha faltar no dia de amanhã, mas a tua história, você deixou um legado, você não passou aqui na terra em vão. Amém, amados?
Então que Jesus ricamente abençoe a todos e que o Senhor conceda os desejos dos seus corações de acordo com o querer do Senhor. Amém? Tenham todos uma boa noite e um fim de semana abençoados no Senhor.